Olá, pessoal, tudo bem? Professora Andressa. Hoje nós vamos trabalhar a aula 20 do setor B, também dando continuidade à cinética química. Agora nós vamos ver os fatores que influenciam, a velocidade de uma reação. Quais são esses fatores, Então, nós temos aí que para uma reação acontecer, primeiro a gente precisa entender isso. Como que a reação se processa? Nós temos que as reações de combustão, elas precisam do quê? O que é uma reação de combustão? Quando eu tenho um material, um comburente, reagindo com o oxigênio, para dar origem ao CO2 e água quando essa combustão é completa. Nós temos essas combustões nos nossos carros, em automóveis, em geral. E quando a gente deixa o carro lá, consumindo álcool, consumindo etanol, consumindo a gasolina, ele vai estar liberando energia. E é essa energia utilizada para fazer com que o carro se movimente. Porém, se você deixa o tanque cheio lá do carro e ele na garagem, vai estar acontecendo essa combustão? Não. Por que isso não acontece? Porque nós precisamos do contato entre os reagentes e nós precisamos também de uma energia de ativação, que é a energia mínima necessária para a reação acontecer. Então, por mais que eu tenha etanol aqui, pensando nesse ambiente, eu tenho um frasco ali de etanol em contato com o oxigênio, por que não vai pegar fogo? Por que não entra em combustão? Porque além do choque das moléculas, eu preciso dessa energia de ativação. Então, os fatores que a gente precisa ali são colisão entre os reagentes, a posição, a colisão ela tem que ser efetiva, a geometria ela tem que ser adequada e a energia tem que ser suficiente para superar a energia de ativação, que é a energia mínima necessária para essa reação acontecer. Então, tem dois exemplos ali nos gráficos para vocês darem uma olhadinha das reações exotérmicas, que são as que liberam calor, e as reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem calor. Quando a gente observa ali a energia de ativação, que é a energia, vou colocar aqui. Essa energia de ativação aqui, é a energia dos reagentes até o nosso complexo ativado. Isso daqui é a energia de ativação. Quanto maior for essa energia de ativação, menor vai ser a velocidade da reação. Então, mais difícil é dela se processar. Com isso, nós temos que as reações exotérmicas são as reações mais favoráveis do que as reações endotérmicas. Por quê? Porque a energia de ativação dessas moléculas ela vai ser menor. E aí, quais são esses fatores? O que vai influenciar para acontecer a reação? Primeiro, concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a chance, maior a probabilidade deles se chocarem e dar origem aos produtos. Então, maior o número de colisões e maior a velocidade da reação. Segundo que nós temos ali, pressão. Quanto maior a pressão, maior o número de colisões, consequentemente, maior a velocidade. Quanto maior a pressão do sistema, mais unido essas moléculas estarão, maior a chance do choque e maior a velocidade. Terceiro, superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. O que seria essa superfície de contato? Vamos pensar lá numa pastilha de Sonrisal. Quando a gente coloca essa pastilha dentro de um copo com água, ela vai levar um tempo ali até que todo o material seja consumido. Porém, se a gente colocar a mesma quantidade ali da pastilha, triturar ela e colocar no copo, a efervescência ela vai ser maior. Maior não, ela vai ser mais rápida. Por quê? Porque a superfície de contato aumentou. É igual a gente pegar uma esponja de aço e deixar sobre a pia. Como está em contato com a água, com a umidade do ar, essa esponja, de um dia para o outro, ela já começa a formar ferrugem. Agora, se a gente deixar um prego ali em cima, esse processo demora mais. Por quê? A superfície de contato da esponja, da palha de aço, ela vai ser maior do que do prego. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação.
Depois nós temos ali temperatura, como eu já havia falado para vocês na aula anterior. A temperatura ela está diretamente ligada com a velocidade da reação. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Então, maior a probabilidade do choque ser efetivo. Com isso, maior a velocidade da reação. E, por último, o catalisador. O que acontece quando a gente adiciona um catalisador em uma reação? A velocidade da reação ela vai ser bem maior. Por quê? O catalisador ele diminui a energia de ativação de uma reação. Então, ele encontra um novo caminho para essa reação acontecer. Então, com a presença de um catalisador, a energia de ativação ela vai diminuir. A energia de ativação da reação catalisada vai ser menor. Com isso, a velocidade da reação aumenta. Aí temos alguns exercícios para a gente analisar. Exercício 1 da FUVEST. Ao abastecer um automóvel com gasolina, é possível sentir o odor do combustível a certa distância da bomba. Isso significa que no ar existem moléculas dos componentes da gasolina que são percebidas pelo olfato. Mesmo havendo no ar moléculas de combustível e de oxigênio, não há combustão nesse caso. 3 explicações diferentes foram propostas para isso. Primeiro, as moléculas dos componentes da gasolina e as do oxigênio estão em equilíbrio químico e, por isso, não reagem? Não, elas nem estão em equilíbrio. 2. A temperatura ambiente, as moléculas dos componentes da gasolina e as do oxigênio não têm energia suficiente para iniciar a combustão. Verdadeiro. Quando essa energia de ativação for engatilhada, aí a reação acontece. 3. As moléculas dos componentes da gasolina e as do oxigênio encontram-se tão separadas que não há colisão entre elas. Não, nós precisamos do conjunto, nós precisamos ter colisão e energia. Nesse caso aí, nós não temos a energia suficiente. Então, a única correta, 2. Letra B. Texto aí para questão 2 e 3. Em uma experiência sobre a produção de gás hidrogênio, o zinco metálico foi adicionado a uma solução aquosa de ácido clorídrico. A reação que ocorreu é representada a seguir. Então, vocês têm ali a reação do zinco sólido reagindo com o ácido clorídrico para formar gás hidrogênio mais o cloreto de zinco. Nós temos aí uma reação de simples troca. Esse experimento foi realizado sob várias condições, sempre utilizando a mesma massa de zinco que foi integralmente consumida. A tabela a seguir mostra as condições utilizadas. Então, vocês têm ali experimento 1, 2, 3, 4 e 5, e vocês tiveram uma variação ali da concentração do reagente, né, do ácido clorídrico, e o tipo de zinco utilizado. Alguns foram utilizados, né, no experimento 1 e 2 em pedaços, e nos experimentos 3, 4 e 5 utilizamos ele em pó. Em pó, a superfície de contato é maior, então a velocidade da reação nesse caso seria mais rápida. E a temperatura também que está sendo influenciada ali. Então, nós temos a influência da superfície de contato, da concentração dos reagentes e da temperatura. No exercício 2, ele pede o seguinte: os experimentos em que a taxa de formação de gás ocorreu com maior velocidade e com menor velocidade, respectivamente, são. Então, para ter maior velocidade, nós precisamos do quê? Maior temperatura, maior concentração e maior superfície de contato. Então, o experimento que traz tudo isso é o experimento 5. Nós temos a maior temperatura, a maior concentração e a maior superfície de contato, que nesse caso é utilizar o zinco em pó. E a menor seria utilizando o zinco em pedaço, menor concentração e menor temperatura, que seria o experimento 1. Então, pela ordem ali que ele pediu, né, maior e menor velocidade, nós teremos 5 e 1, letra B, a letra correta. E o número 3, pode-se afirmar que é possível investigar o efeito da concentração e o da superfície de contato sobre a velocidade da reação comparando os experimentos. Então, o que ele quer?
investigar o efeito da concentração e da superfície de contato. Então, para a gente avaliar a concentração, eu tenho que ter experimentos em que mude somente a concentração. A superfície de contato e a temperatura, ela tem que ser a mesma, para eu conseguir avaliar só esse efeito. Então, na letra A, ele diz assim, o experimento 1 e 2 pode ser usado, né, para avaliar a concentração. Experimento 1 e 2, não posso avaliar a concentração, por quê? Porque a temperatura variou também. Então, eu não sei qual vai ser a influência. O que vai estar influenciando, se é a concentração ou a temperatura. Já no experimento ali, ó, 3 e 5, para o efeito da concentração. 3 e 5, eu posso avaliar a concentração? Posso, porque eu estou tendo variação da concentração, que está aumentando, mas a temperatura e a superfície de contato permanece a mesma. Então, eu posso, sim, fazer isso. E ele diz ali, o experimento 2 e 3, para avaliar a superfície de contato. Experimento 2 e 3, para avaliar a superfície de contato. Superfície de contato mudou, um em pedaço, o outro em pó. A temperatura e a concentração nesse experimento, 2 e 3, permaneceu a mesma. Então, eu posso, sim, utilizar para esse efeito. Então, a alternativa correta, letra C ali, tá? 3 e 4 e 2 e 3 para a superfície de contato. Não poderia ser o 3 e o 5, porque no 3 e no 5, eu tive variação da concentração e tive variação da temperatura. Então, não poderia ser avaliado nesse caso. E, por último, o exercício 4. A água oxigenada ou solução aquosa de peróxido de hidrogênio, H2O2, é uma espécie bastante utilizada no dia a dia na desinfecção de lentes de contato e ferimentos. A sua decomposição produz oxigênio gasoso e pode ser acelerada por alguns fatores como o incremento da temperatura e a adição de catalisadores. Um estudo experimental da cinética da reação de decomposição da água oxigenada foi realizado alterando-se fatores como a temperatura e o emprego de catalisadores, seguindo as condições experimentais listadas na tabela a seguir. Então, vocês têm aí 4 experimentos, onde somente um deles é adicionado o catalisador. O que o catalisador faz em uma reação? Ele aumenta a velocidade. Então, se ele aumenta a velocidade, o tempo que a reação leva para acontecer é menor. Principalmente as reações orgânicas, elas demoram um tempo muito grande assim para acontecer. Então, tem reações que demoram dias. Então, com a adição de catalisador, ele pode durar horas para acontecer. Então, essa é a importância ali do catalisador. Diminuir o tempo, né, que leva para acontecer essa reação. Analisando os dados fornecidos, assinale a alternativa correta, que indica a ordem crescente dos tempos de duração. Então, ele quer o tempo de duração. Quanto maior a velocidade da reação, menor o tempo. Como é a ordem crescente, então a gente só encontra ali a reação que tem maior velocidade. Nesse caso, a que tem maior velocidade é aquela que tem uso de catalisador, que se refere ali a T3. Então, essa T3 seria o menor tempo, porque tem a maior velocidade. Depois, a gente vai analisar ali. Todas as outras não usam catalisador. Então, o catalisador não vai influenciar mais. Temperatura. Temperatura influencia. Então, eu vou analisar o quê? A maior temperatura vai ter o menor tempo. Quem tem maior temperatura aí? T4. Então, próximo, T4, que tem menor velocidade. Depois, nós temos ali 2 experimentos. Um com uma temperatura de 60 e outro 75. Então, quem tem a temperatura maior vai ter o menor tempo de duração, porque o choque vai ser mais efetivo, consequentemente, mais rápida a reação. E, por último, né, T1 ali, que tem a menor temperatura. Então, a alternativa correta seria T3 menor que T4, que é menor que T2, que é menor que T1. Seria a letra B de bola aí. Então, cuidem com o enunciado. Ele aí não está pedindo a velocidade, ele está pedindo o tempo de reação. Então, quem tem maior velocidade vai ter o menor tempo de duração para a reação se processar. Então, vocês têm aí as atividades mínimas e complementares para serem feitas. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Até mais.